Fique agora com o programa Consciência em Movimento, com Sandra Ribeiro, educadora física, psicóloga e reikiana. Mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos da Web Rádio Fraternal. Mais uma vez aqui, nós com o programa Consciência em Movimento, trazendo um pouquinho de consciência e movimentar nosso corpo, nossa mente, para que nós possamos construir um mundo melhor, né? Hoje estamos aqui trazendo o tema Esse é difícil. Esse é muito difícil. Lidando com pessoas difíceis. Nossa, como é que é isso, né? Pense numa pessoa difícil. Quando a gente pensa assim, fala, nossa, já vem, normalmente já vem, né? Ah, fulano de tal é uma pessoa difícil. O que essa pessoa, ou essas pessoas, né, tem que a tornam difíceis? Então, qual é o comportamento dessa pessoa? Como ela age? Que torna difícil a convivência, a conversa, a comunicação? Né? Vamos pensar um pouquinho. Qual é a dificuldade sua, minha, em lidar com essas pessoas difíceis? Aí começa a pegar, né? E o que eu teria que ter para lidar melhor com essas pessoas, ou com essa pessoa? Vamos pensar numa pessoa específica, né? Que é mais, a gente direciona aqui a questão. Tá. O que essa pessoa tem que me incomoda tanto, que deixa a comunicação, a conversa, o relacionamento difícil? Vamos lá, ela pode ser arrogante. As pessoas difíceis parece que são arrogantes, né? A pessoa difícil, ela pode ser difícil de comunicar. Aí, ela escuta você? Não, normalmente não. Normalmente ela fala. Normalmente a pessoa difícil não escuta e fala, e tudo que ela fala é o certo. Só ela tem razão? Isso a torna difícil? Tá bom. Tudo que ela fala é o certo? É sempre a verdade dela que prevalece? Isso a torna difícil? Pode ser, né? Vamos lá. Além de ela falar, de colocar a verdade dela sempre prevalecendo, ela, quando você quer falar, ela te ouve? Provavelmente não. Isso a torna difícil também, né? Essas pessoas, ou essa pessoa, se coloca como dono da verdade? Só uma pergunta, né? Essa pessoa, ela é impaciente? Será? Ela pode ser uma pessoa insegura? Será? Ela é intolerante? Uau, nossa, quantas qualidades que a pessoa difícil tem, não é mesmo? Tá. Uma outra pergunta. O que essa pessoa difícil deveria mudar para que se tornasse mais fácil a minha convivência com ela? Né? Colocando aqui todo o currículo dessa pessoa difícil, né? Ela teria que mudar tudo isso, se ela tem tudo isso. Tá, então ela teria que ser uma outra pessoa, será? Se ela fosse uma outra pessoa, talvez fosse mais fácil, né? Tá bom. Então vamos lá, vamos chegar onde, né? Então a outra pergunta é: o que você poderia fazer de diferente no seu comportamento? O que você poderia mudar para que essa pessoa difícil se tornasse um pouquinho mais fácil
Suponhamos que essa pessoa não mude. Que não vai mudar, né? Muito menos por sua causa, nem por minha causa. Ela vai continuar sendo difícil. E aonde a gente quer chegar com isso? Vamos pensar. Se a pessoa é arrogante, é intolerante, é impaciente, só tem a verdade dela, só ouve a verdade dela, não ouve ninguém. Olhe para ela e coloque no lugar dela. Mas como assim, né? Me colocar no lugar dela? Ela que é difícil. Será que aquilo que eu estou vendo nela não é algo que eu também tenha? A impaciência, por exemplo, né? As pessoas difíceis são impacientes. Mas eu estou sendo paciente ao lidar com ela? Acho que não. Senão eu não estaria tão, né, incomodado com a pessoa difícil ali na minha frente. Intolerante. Ai, a pessoa lá, nossa, é intolerante, é arrogante, é... Será que se eu parar para me analisar, será que eu também, em alguns momentos, eu não sou intolerante? Será que eu não sou arrogante? Será que também, quando eu coloco a minha verdade, eu não quero ouvir os outros? Não quero ouvir a verdade dos outros? Será que é por isso que bate, né? A gente pode falar assim, a gente não se bica, né? Porque provavelmente aquilo que eu vejo nela, eu também tenho. E aí, enquanto eu tiver, não trabalhar isso em mim, a pessoa vai continuar sendo difícil. Porque eu também estou sendo difícil. É difícil? Difícil parar para aceitar isso, né? Mas é uma realidade. Quando você para e começa a se analisar, meu Deus, como eu sou arrogante, como eu sou intolerante, como a minha verdade tem que prevalecer. Muitas vezes, né? Nós somos assim. Às vezes a gente quer colocar a nossa verdade, mesmo que, né, a gente perceba que o outro está sofrendo, a gente quer que o outro nos ouça, o outro pode, enfim, pode se machucar com a atitude do outro, mas a gente, né, como mãe, como pai, como experiente, né, normalmente é assim, a pessoa que é mais experiente, ela coloca a sua experiência e a sua verdade acima. Tá, existe uma diferença entre você colocar aquilo, seu ponto de vista e ouvir o outro, ou colocar a sua verdade, né, e se fechar, porque a sua verdade é a única que prevalece. Nossa, caramba, não tinha pensado nisso. Quando a gente começa a analisar, fala, puxa vida, quantos pontos que o outro, né, por ser uma pessoa difícil, ele tem. Quando isso me incomoda, é porque eu também preciso trabalhar. Por quê? Porque o outro não vai mudar. Quem tem que mudar sou eu. Quando eu conseguir trabalhar tudo isso que eu vejo no outro de negativo, eu consigo lidar melhor com o ponto difícil do outro. Porque eu consigo trabalhar melhor em mim. Aceito em mim, né? E aí eu não projeto no outro aquilo que está em mim. Será que tem sentido isso? É interessante, né? E como é que eu poderia fazer isso? Mudar? Se o outro não muda, por que eu tenho que mudar? Não, o outro não vai mudar. Você também não precisa mudar. Só que se aquilo, o outro está muito próximo de você, o outro convive com você, e ele é muito difícil, e você se incomoda com aquilo que está nele, então, e ele não se incomoda, então é uma escolha.
Você pode fazer alguma coisa para melhorar você. Para você se tornar uma pessoa um pouquinho melhor, né? Um pouquinho mais calma. Porque quando a gente está impaciente, quando a gente está ansioso, né, com o comportamento do outro, isso tudo vai causar o quê em mim? Doenças, ansiedade, né? O excesso de ansiedade, fico nervosa, fico porque o outro, eu estou projetando no outro aquilo que está em mim. Quando eu começo a me analisar e, peraí, respira. Deixe o comportamento do outro com o outro. Fique só com o que é seu. Aí, puxa vida, se ele vai, né, ter atitudes que vai prejudicá-lo, não é problema meu, é problema dele. Eu posso até falar, eu posso até orientar, mas se na minha orientação eu estou me arrogando, né, de ser a melhor pessoa, ser a certa, colocar a minha verdade, então fica complicado, né? Então, o ideal é que você se analise e trabalhe aquilo que você vê no outro, traga para você amenizar o seu comportamento, e aí você vai conseguir lidar melhor com as pessoas difíceis, porque aí elas não se tornam mais tão difíceis. Porque a dificuldade não está na pessoa, a dificuldade está em você. É você que não tem a bagagem necessária para lidar com ela. Dá para entender? Então, é mais ou menos por aí. Então, então vamos, quando a gente parar e pensar, puxa vida, tal pessoa é muito difícil, eu não estou aguentando mais. Normalmente são as pessoas que são próximas, né? Então, analise em você aquilo que você está observando nela, você está projetando nela, provavelmente está incomodando em você, trabalhe em você. Você fica mais fácil e o outro também, a comunicação entre os dois vai ficar um pouquinho mais leve. Tem perguntas aí? Não? Tem? Legal, então aqui nós estamos... daqui a pouquinho a gente vai... Kátia? Legal. A questão que eu quero trazer aqui para você é, como o tema é o relacionamento com pessoas difíceis, é possível que a pessoa seja difícil apenas comigo e com outro não? Com certeza. Né? Com certeza. Se a pessoa é difícil só com você e com o outro não, porque provavelmente você tem a mesma dificuldade que essa pessoa, né? E aí o outro, talvez o outro, a pessoa não que ela não seja difícil com o outro, né? É que o outro não se incomoda. Né? De repente, um comportamento para você te incomoda muito. Para o outro que está do seu lado com a mesma pessoa, ele passa batido, porque ele não percebe, talvez ele não tenha isso dentro dele, talvez já tenha isso trabalhado dentro dele e tudo bem. Né? Ele sabe separar. Entende? Faz sentido? Sim, daí vem uma outra questão, Tá. advinda da mesma. Então, a relação entre duas pessoas difíceis são difíceis porque elas têm semelhanças, né? Isso. Então, esse relacionamento exige que um ceda, né? Só que se sempre for o mesmo que cede, esse relacionamento pode chegar num término, num rompimento? Aí depende, relacionamento a dois, você diz, né? Sim, sim. Sim, pode. Entre duas pessoas difíceis, 2 irmãos, um casal, 2 amigos.
Se só um cede e é o tempo todo, se a gente parar para perceber, essa pessoa que está cedendo, talvez ela esteja subindo um grauzinho de consciência, né? Não que ela não é só abaixar a cabeça para tudo que, né, que ouve, que vê, mas se ela tomar consciência que, puxa vida, eu fazendo diferente, trabalhando em mim, o outro vai continuar com aquele comportamento. Se por um acaso acontecer, acontece muito, né? Por acaso não, acontece muito, de a pessoa com nível de consciência vai subindo o patamar, vai tá crescendo ali, né? Na questão emocional, na questão de inteligência emocional, né? Ela percebe que e o outro não acompanha, é muito provável que esse relacionamento se rompa, né? Não é uma verdade, não é para todos, mas é muito provável que aconteça isso. E tudo bem, né? E tudo bem, porque assim, você vê a questão do nosso crescimento, né? A gente não consegue, se um está crescendo e o outro não, tá, eu posso até tentar carregar o outro comigo, mas vai ter um momento em que a corda vai romper, como você falou, né? Não vai dar, vai ter um ponto no caminho onde as energias já não batem mais, né? Então, cada um vai ter que buscar o seu processo aí. Respondido? Então, gente, a última pergunta, né? O último questionamento é: pare, observe quem está sendo difícil na relação. Né? Tá, é o outro, eu não estou aguentando mais, então observe você, o que você está fazendo, que você poderia fazer de diferente para lidar com isso. Trabalhe esse espelho, o outro nosso espelho. Então, quando o outro nos incomoda, então tem que trabalhar aquilo em mim. E aí, quando eu consigo trabalhar em mim, eu consigo acalmar, consigo, às vezes, até ceder, né? Em alguns momentos, a gente vai entendendo que nem sempre a gente precisa ter razão. Às vezes, a gente precisa ser feliz. A gente escolhe, né? Ser feliz. Então, então deixa a razão com o outro, ele não vai mudar. E quando a gente tem essa consciência, acho que a gente consegue crescer um pouquinho e mudar um pouquinho a nossa relação. E até conosco mesmo, né? A gente vai aprendendo a ficar bem, mesmo que o outro seja difícil. Aí ele não se torna tão difícil. Começa a ficar um pouquinho mais fácil na relação. Tá? E quando não dá, né? É muito provável, como a Kátia perguntou aqui, pode ser que até se rompa, mas até o rompimento também faz parte do crescimento, né? Ok? Então, fechando aqui esse tema de hoje, agradecendo a participação de vocês, agradecendo a Kátia, Jefferson, Ricardo, pela oportunidade e agradecendo mais uma vez ao Pai por estarmos mais um dia aqui. Então, até sempre. Acabamos de apresentar Consciência em Movimento, com Sandra Ribeiro. Rádio e TV Fraternal sempre sintonizada em você.